Então, pessoal, vamos resolver a questão número 38 de raciocínio lógico. Eu fiz aqui 3 tabelas para deixar mais didático a resolução. Pedro, José e Antônio têm alturas diferentes, praticam esportes diferentes, um deles pratica futebol, o outro natação e o terceiro voleibol. Não necessariamente nessa ordem, e tem cores de cabelos diferentes, um deles é ruivo, o outro é loiro e o terceiro moreno. Não necessariamente nessa ordem. Então, Pedro é o mais baixo. Então, Pedro é o mais baixo. Primeira afirmação. Certo? E não pratica natação. Então, ele não faz natação. Bom, se o mais baixo não faz natação, ele pode fazer futebol ou vôlei. Tudo bem. Certo? Então, se ele não pratica natação, eu isolo aqui o baixo com a natação. Tá, legal. O que pratica vôlei é o mais alto. Então, o vôlei é o mais alto. Ó. Então, se o que pratica vôlei é o mais alto, ele não é nem o mediano e nem o mais baixo. Certo? Isso significa o quê? Que o futebol é feito pelo mais baixo. Certo? Futebol é feito pelo mais baixo. Então, aqui, esse aqui é o Pedro. O Pedro joga futebol e aí não joga vôlei. Se o Pedro joga futebol, nem o José, nem o Antônio jogam futebol, porque já está o Pedro jogando futebol ali, certo? O ruivo pratica natação. Então, se o ruivo pratica natação, o ruivo não joga futebol e não joga nem vôlei, tá? Então, o ruivo, o Pedro não pode ser, porque o ruivo pratica natação, e natação o Pedro não joga. Tá? E o ruivo pratica natação. Bom, se o ruivo pratica natação, o vôlei... o ruivo pratica natação. E a natação é o mais alto. Certo? E o Antônio é loiro. Tá? Então, o loiro não pode jogar futebol, porque o loiro é o Antônio, o Antônio é... O ruivo pratica natação. Então, vamos aqui, o ruivo pratica natação, tá? Então, natação, ruivo, tá? E o Antônio é loiro. Então, o Antônio é loiro. Então, o Antônio é loiro. Bom, se o Antônio é loiro, o Pedro não é loiro, o Pedro é moreno. Beleza? Então já sabemos que o Pedro é moreno, porque ele não podia ser ruivo nem loiro. Então ele é moreno. Certo? Bom, se o Pedro não é ruivo, certo? Se o Pedro é moreno, esse cara não pode ser moreno, José, nem o Antônio. Então, se o Antônio é loiro, ó, e o Pedro é moreno, certo? O que sobra para o José? O José é ruivo. Certo? Então a gente elimina aqui. Bom, aí o que a gente fala? O ruivo pratica natação. Ó. O ruivo pratica natação. Então o ruivo é o José. Então ele faz natação. Então, se ele faz natação, ele não faz nem futebol nem vôlei. Então, esse aqui é o ruivo. Certo? Bom, e aqui então sobra para o Antônio o que? A natação. Certo? E o Antônio é loiro, então fecha. Então, o Antônio é loiro. E se ele faz vôlei, ó, o vôlei é o mais alto. Então, a altura aqui, ele é o mais alto. E o intermediário, o mediano é o José, certo? A gente podia depois até fechar assim. Então, aqui nós podemos até contribuir, né, em altura, né? Então o baixo vai jogar futebol, certo? A natação, como a gente viu, vai ser o José, então vai ser o médio, certo? E aqui nós já tínhamos fechado que o mais alto joga vôlei, que é o que eles falaram. E aqui nós já matamos também, né, pessoal? A natação é o loiro, certo? O ruivo, desculpa. A natação é o ruivo, ó. Natação é o ruivo, certo?
Depois o loiro quem é? O loiro é o Antônio. Então o Antônio joga vôlei, então o loiro é o Antônio. E o moreno joga futebol, que é o Pedro. Então se a gente olhar as alternativas, Pedro é moreno, certo. E José pratica vôlei, José pratica natação, errado. José é ruivo, certo. E Antônio pratica futebol, Antônio pratica vôlei, também está errado. Antônio é mais alto, e Pedro é moreno, fechou. Então seria aqui a solução pelo exercício ali. Antônio é o mais alto e Pedro é moreno. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Realmente é um exercício que demanda bastante raciocínio e correlação aí entre as variáveis. Muito obrigado, um grande abraço. Valeu.